Bom dia, vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Leandro Samarone. Vamos direto às perguntas. Samarone, bom dia. Vitor Prates, Rádio Piracicaba e Rádio Educadora. Samarone, pegar a Portuguesa, poderia ser uma final antecipada na Copa Paulista. Como você vê esse confronto e se você tem desfalques para esse jogo? Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Um adversário importante, um adversário, um clássico do estado de São Paulo, duas camisas importantes. Portuguesa é uma equipe tradicional dentro do estado, né? E vai ser dois grandes jogos. Os atletas, nós estamos com alguns atletas realmente passaram alguns dias da semana fazendo o tratamento. Nós estamos aí esperando com o nosso departamento médico, né, com os fisioterapeutas e o doutor, a gente entender o processo para levar dentro desse jogo. Pergunta do Fábio Abistaldi, na Rádio Educadora e Portal Nova 15, acaba sendo nessa mesma linha também as duas perguntas, né? Ele pergunta como está a situação de Gustavo Braga e Júnior Sergipano e como você vê o time da Portuguesa, quais as qualidades da mesma que te preocupa? Em relação ao Sergipano e ao Gustavo Braga, eles passaram uma semana em tratamento, sentiram alguns desconfortos, né? Vieram a campo, fizeram alguns movimentos e a gente está aguardando também, como eu falei na pergunta anterior, né, o laudo do doutor, para nós tentarmos entender os dois atletas, né, que vem nos ajudando bastante, e a gente poder entender a questão dos 11 que começam lá. Sobre as principais características da Portuguesa. As principais características, um jogo forte, um jogo com um adversário que passou com dois resultados iguais, né? Nos pênaltis. A gente entende que vai ser um jogo difícil, um jogo importante, um adversário que nós temos que ter atenção em algumas partes do campo, né? Em algumas situações que são criadas por eles, se precaver em relação à bola parada, que é um ponto positivo para eles na parte ofensiva, e nós usarmos as deficiências da equipe da Portuguesa para nós tentarmos encaixar aí o melhor dentro do jogo. Samarone, nessa fase daqui para frente vai ter o VAR, o auxílio do VAR. O quanto é importante para estar nessa fase da competição com o VAR, né? O que foi falado com os jogadores, em relação à arbitragem também, tudo isso? Ótima pergunta. Em relação à arbitragem, é um árbitro muito positivo, um árbitro bom, né? O Murilo um árbitro que vem crescendo no estado, né? Uma revelação da Federação Paulista, né? Com seus adjuntos ali, né? Para ajudar dentro do jogo, isso é importante também, né? E o VAR ajudar também a todos dentro dessa partida que faz parte hoje em dia no futebol brasileiro, futebol mundial, temos o VAR e acho que ajuda bastante a arbitragem, ajuda bastante no jogo para as duas equipes também entender todo esse processo aí. Samarone, você tem alguns jogadores experientes no grupo, como o Gilberto Alemão, Vitor Braga, o Kellington, alguns jogadores aí, o próprio Duni, né, que já foi campeão da Copa Paulista, tudo mais. Como que esse momento, esses jogadores experientes podem dar esse auxílio nessa fase final de Copa Paulista para os mais jovens que pela primeira vez estão encarando essa fase? Realmente, Vitor, eles já estão acostumados com o tamanho desses jogos, assim, acostumado com esses grandes jogos, acostumado com as conquistas deles dentro da própria competição, né? E eles têm muitos jogos importantes dentro da carreira deles. Eles podem ajudar os mais jovens, né? Com toda a experiência, com todo o entendimento de uma quartas de final contra um adversário de respeito dentro do estado de São Paulo, né? Portuguesa, né? Pode ajudar os mais jovens também dentro dessas quartas de final, mas entendendo que o jogo mais importante da carreira de todos é o que vem. Sábado é o jogo mais importante da carreira de todos nós, né? E eles estão preparados para fazer o melhor. A Portuguesa tem quase 50% em casa também de aproveitamento, 15%
vem muito bem fora de casa, tem apenas uma derrota, que foi para Coritiba ainda na primeira fase, né? E como que você vê o crescimento da equipe nessa hora, Samarone? Entendendo todo o processo, que não é do dia para a noite que se formata uma equipe, né? Nós tivemos dificuldades na pré-temporada, tivemos dificuldades no começo do campeonato, e a evolução, ela é sequência de trabalho, sequência da semana que você realiza, né? Atletas bem comprometidos, principalmente como os nossos, te dá a condição de trabalhar todo o tempo durante a semana situações importantes até para o crescimento individual e para o crescimento coletivo. Então, nós tivemos um encaixe em algumas partes da equipe, tivemos alguns encaixes importantes dentro do coletivo, né? E essa evolução, ela é importante, entendendo que precisamos melhorar todos os dias, precisamos cuidar das nossas deficiências, dos nossos problemas, para que nós ajustemos o melhor possível dentro de cada jogo. O Vitor Braga, quando ele chegou, ele encaixou bem no meio de campo, né? Fez na última contra o Oeste, que é uma das melhores partidas dele desde que ele retornou ao 15. A entrada do Braga deu mais tranquilidade ao setor do meio de campo ali? Eu costumo falar que o importante é você deixar o jogador, o atleta, confortável dentro das características individuais dele, ajudando no coletivo, né? E o Vitor, a gente sabe do potencial dele, a gente sabe da perna esquerda dele, como tecnicamente ele é bom, em passes longos, em passes curtos, em movimentações dentro do campo. Usando todo esse know-how, esse potencial dele, a gente encaixar um melhor jogo para que ele se sinta confortável dentro do jogo. Esquecendo que ele entende que tem 10 homens que ele precisa ajudar defensivamente e ajudar na parte ofensiva também, e o Vitor encaixou bem, ele é bom atleta, bom profissional que conhece o clube, conhece a importância dessa competição, conhece a importância de vencer mais uma competição, é um cara vencedor e nós contamos sempre com a ajuda dele. Samarone, para encerrar, gostaria que você falasse da importância do torcedor quinzista que puder, né, e o Canindé dar o apoio para a equipe do 15 lá, até já convocando, né, para quem puder ir ao Canindé torcer pelo 15 lá em São Paulo. Perfeito, nós precisamos da ajuda do nosso torcedor, acredito que vão em peso e isso é importante. Nós temos ali 300, 400 torcedores do 15, seria, né, muito importante para nós, né? Entendendo que quanto mais melhor, e nós convocamos para nos ajudar os atletas, ajudar os jovens, ajudar a gente a conquistar essa vitória, porque, como eu falo, sozinho a gente não vence nada. A gente, como clube, né, como instituição, nós precisamos muito do nosso torcedor nos ajudando, do primeiro ao último minuto. Nós contamos com ele lá no Canindé, gritando, nos ajudando para ter ali uma imposição também nas arquibancadas a nosso favor. Obrigado, Samarone. Valeu, pessoal.